Me conta, você se cobra demais? Às vezes eu sim. Você quer atingir um nível de perfeição quase surreal e irreal, vamos dizer assim? Cuidado, essa autocobrança pode adoecer corpo e mente. E por que a gente insiste nessa mania, nessa situação? E o que fazer para diminuir esse fardo? Porque acaba sendo um fardo, né? Com a gente hoje no Você, a psicóloga Deise Carvalho, para conversar justamente sobre essa autocobrança que eu sei que muitas vezes você faz. Querida, obrigada por ter vindo, bom, viu? Tava com saudade. Também tava. Tava com saudade. Que bom que deu certo de você vir. Sim. Essa autocobrança, Deise, ela é mais comum do que a gente pensa? E o que é essa autocobrança que muitas vezes as pessoas não fazem ideia? Então, se cobrar, né? E na verdade não é que a gente se cobra. A gente é cobrado por um mundo externo e a gente termina querendo atingir aquela expectativa. E a gente deixa, Mônica, de viver no presente. A gente está sempre 1 passo, 10 passos à frente. Então a gente está sempre numa meta, numa performance, num objetivo, em algo a ser atingido. É um estado de insatisfação. É como se fosse assim, ó, eu atinjo 8, eu não comemoro 8, eu já penso no 10. Eu atingi aqui, eu não vivo esse aqui, eu já estou no próximo passo. Porque ter metas, ter objetivos, ter desejos é legal. Mas a autocobrança, ou isso que adoece, é quando eu estou aqui, eu não comemoro aqui, eu já estou pensando aqui. E aqui está sempre na insatisfação, porque tem sempre um delay entre o agora e o futuro. Que pode ser que esse futuro nem chegue dessa maneira, né? É como se o conquistado ele já não fosse o suficiente. Vou dar um exemplo de um cliente que eu acho que faz bem sentido. Esse meu cliente hoje é um homem, que eu me lembrei dele agora, porque ele teve um ataque de pânico. Então, porque uma das consequências é o pânico, é a ansiedade, é o processo depressivo, né? Ele passou mal e não tinha entendido. A versão dele anterior, vamos pensar assim, ele jovem, ele queria ter várias coisas financeiras que ele tem hoje, inclusive um barco. Que era o sonho, o patamar. Hoje ele tem esse barco e tinha 1 ano que ele não usa o barco. Porque ele estava atrás de outro sonho. Então, não é ele, nós fazemos isso o tempo todo. Quantas vezes você quer algo e quando você atinge esse algo, ele já não é mais o suficiente. Eu quero um carro. Eu consegui o carro. Não, mas agora eu quero aquele novo carro, aquele novo modelo. Eu não curto mais onde eu estou. A gente não para e aprecia? Exatamente, não desfruta. Então a autocobrança tem a ver com não conseguir desfrutar o aqui e agora, o momento que você está vivendo. Quantas pessoas hoje não vivem o sonho do seu eu do passado? Pensa na Mônica, lá começando o jornalismo, como provavelmente você queria, ou era um sonho tão longe, ter seu próprio programa. E aí, se você não curte isso, você começa, não, porque agora não é mais esse programa, é outro objetivo. Isso vai para um lugar de ansiedade, de estar sempre correndo atrás do tempo e não usufruindo aquele tempo que você já tem de vida, aquilo que você já conquistou. Fica parecendo que a gente está sempre com um vazio, é isso? Exatamente. E é um vazio. Só que é um vazio da gente mesmo. Que a gente tenta preencher esse vazio com comida, com compras, com trabalho, com várias outras coisas, a gente preenche, menos da gente mesmo. E o que é se preencher? É olhar e ver isso. A Deise do passado. Nossa, o que a Deise do passado nem imaginava? Eu não tinha o objetivo, quando eu formei lá em psicologia, e vim tantas vezes a um programa de televisão. Mas hoje eu venho. E quando eu venho, eu estou aqui feliz porque eu estou com a Mônica, ou, não, mas eu tinha que estar em rede nacional. E porque eu não estou nisso, aí eu deixo de usufruir. Então a autocobrança, ele tem a ver com
como se tivesse uma figura parental, pai, mãe, só que a gente mesmo faz isso, uma figura parental de não foi o suficiente. Ou você tirou boa nota, mas você não fez mais do que obrigação, você só estuda. E a sociedade de hoje, ela impõe isso, que você esteja sempre com um alvo além, não é? Exato. O problema é uma coisa que eu digo muito assim, zona de conforto. Você precisa sair da sua zona de conforto. Aí eu sempre pergunto, por quê? Por que você tem que sair da sua zona de conforto? Para melhorar, para evoluir, nem sempre, né? Nem sempre. Se sua zona de conforto estiver confortável, se você tem um emprego que você gosta, se você tem uma relação amorosa que você está feliz, se você tem amigos, você curte, você faz sua atividade física, é uma zona de conforto. Então, para que você tem que sair disso? Não significa acomodação. Não. Porque para muitos na sociedade que a gente vive hoje pode representar, nossa, a pessoa está acomodada. Não, ela está feliz naquele lugar. Isso. E não significa que ela não vai fazer outras coisas. Isso. E por que a palavra acomodado é tão ruim? É mesmo, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, não. Já parou para pensar nisso? Não é? Porque assim, vamos pensar nos movimentos da Terra. Agora vem na minha cabeça. As pedras vão caindo e para ficar estável, para ficar bom, o que elas precisam? Se acomodar. As coisas vão se acomodando. Sua roupa precisa estar cômoda em você. Ela precisa estar confortável. Então, qual o problema de você estar numa vida confortável? Numa vida acomodada, no aspecto de conforto. E não de estagnação. Exatamente. Não de não movimento. Porque o acomodado não quer dizer não tenha movimento. Ele está confortável, está ajustado. Ele está no lugar. A Mônica está no lugar certo dela. Nossa, eu digo que estar na zona de conforto é igual quando você veste uma roupa, você põe a roupa e você fala assim, nossa, como essa roupa ficou gostosa em mim. Não quero nem tirar. Não quero nem tirar. Ai, nossa, meu número. É confortável. É confortável. E por que tem que tirar? Verdade. Então a gente precisa mudar quando eu estou infeliz no meu trabalho, estou infeliz no meu casamento, estou infeliz comigo mesmo. Tem algo que está me dando desconforto. Então aquela zona de conforto, ela não é mais confortável. Ela é desconfortável. Aí eu preciso agir. Exatamente. Mas também não dá para ficar numa cobrança excessiva. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que sei lá, fazer um curso novo, porque está todo mundo fazendo um curso novo. Também tem que ter essa medida. Aí é o porquê, é para você achar o seu porquê. Por qual motivo? Por exemplo, eu estou no movimento de fazer algumas coisas. Você até falou assim, nossa, você está viajando muito. Sim. Mas não é confortável onde você estava profissionalmente? Sim, só que eu tinha um movimento dentro de mim, não era fora, de que eu precisava levar a voz a mais pessoas. Então existia dentro de mim um desconforto. Não tem a ver com se está tudo do jeito que todo mundo acha que tem que ser. É uma referência interna. E aí são quais passos eu posso dar. Que aí quando você falou da mudança. Ah, estou desconfortável com o meu corpo. Por qual motivo? Porque te disseram que você tem que ser mais magra, ou te disseram que você tem que ser mais gorda, ou porque você não está satisfeita. Qual é a referência? Tem a ver com o outro ou com você? Ah, eu, Deise, não estou satisfeita. Ótimo. Então, qual o primeiro passo que você pode fazer? Porque a gente já quer dar o passo aqui. Eu gosto de brincar com os meus clientes e dizer para eles assim, ok, precisa emagrecer 30 quilos, mas esse não é o objetivo. O objetivo é só 1 quilo. Emagrece 1 quilo. Nossa, conquistei. Que legal. Tá bom? Ah, mas eu quero mais um pouquinho. Fica mais fácil, não fica? Exato, é fica mais palpável. E você vai saboreando, Mônica, o processo. Que uma das grandes dores
é não saborear o processo. A gente fica tão focado no resultado que eu esqueço todo o processo. E aí eu me desconecto. Por isso que muitas pessoas vão em foco da vida profissional, se tornam até obsessivo. E aí esquece, por exemplo, como esse meu cliente, de desfrutar aquilo que ele conquistou. De desfrutar o casamento, de desfrutar, às vezes, a relação com os filhos. Esqueceu disso tudo. Isso, porque a gente se esquece. Ou uma mulher que teve um filho. Eu quero tanto aquele filho que ela esquece que tem um marido. Que também foi uma conquista, que era algo importante para ela. Então, uma vez eu ouvi algo assim que eu gosto, que é assim, a gente tem as coisas que a gente tem e a gente não entende que é dádiva. A gente acredita que já é dado. Não, estar vivo é uma dádiva. Ter essa roupa é uma dádiva. Estar aqui é uma dádiva. Então, quando eu tenho essa ideia, eu diminuo minha cobrança. Porque é uma dádiva estar aqui agora. É interessante esse pensamento que você traz. E fica mais leve, né? Exato. Fica mais dentro do possível. Do possível. E não dá aquele comichão, aquela ansiedade que vem porque eu preciso fazer, né? Sim. Que me disseram que eu precisava. Porque é como o coelho da Alice, né? Tô atrasado, exatamente. Né? Que tem um relógio, e tô atrasado, tenho que fazer. Vamos. E às vezes a gente precisa, como na música, né? Olhar a beleza das crianças e ver como é que as crianças desfrutam. Elas chegam, olham, desfrutam o processo. E a gente está dizendo para elas, acelera. Estamos todos acelerados. Quer participar dessa conversa profunda com a Deise Carvalho? Então, mande pra gente. Você né? Você tem esse hábito, essa mania de se cobrar demais da conta? Como? Conta pra gente. E, né, manda lá pro nosso 99897.000, que é o meu WhatsApp. Tem uma pessoa aqui que disse o seguinte: eu me arrependo de não ter feito mais pela minha mãe. Ela tá se cobrando porque não fez mais pela mãe dela. Todo dia eu choro, sofro porque eu deveria ter cuidado mais dela. Deixei meus irmãos venderem a casa que ela morava, nem sequer tive a oportunidade para ir até a casa da mãe dela e olhar para aquele espaço de lembranças, né? Me sinto péssima, está fazendo acompanhamento, mas não se desliga dessa culpa. É uma forma de cobrança, não é, Deise? Posso pegar isso aqui, Mônica? Vou fazer uma brincadeira. Claro, pode sim. Vamos fazer uma brincadeira. Eu vindo para cá e destruindo o seu cenário, para variar, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos pensar em 3 tempos, certo? Certo. Esse aqui seria o passado, esse aqui o presente e esse aqui o futuro. A gente estava falando da autocobrança, vou pegar meu bonequinho. Nossos bonequinhos. Então, pensando na linha do tempo dessa pessoa. Ela está aqui no presente. Quando a gente estava começando a falar, a gente dizia que essa pessoa, como se ela ficasse só olhando para uma versão dela que ainda não existe, que ela nem sabe se vai existir, porque a gente não sabe se o futuro, né? A gente estava falando ali de futuro, dos meus desejos. Nem sei se a gente profetiza, a gente deseja, mas a gente não tem certeza. Então é como se ela quisesse viver no futuro. Então eu digo que é viver no futuro do presente. Olha que interessante. Essa pessoa que está no branquinho, ela não vive no presente, ela vive no futuro do presente, porque esse futuro só existe nesse presente, porque no futuro vai ser outra coisa. A gente não sabe. Aí agora essa pessoa, vou chamar ela de Maria. Aqui tem um passado, que a Maria fez o que ela deu conta. Talvez ela não conseguiu estar tão presente mesmo na vida da mãe, tinha outras coisas que ela ia fazer, talvez ela não teve força mesmo para discutir com os irmãos, talvez um monte de coisa. Essa Maria, ao invés de estar no presente, ela está no passado. Mas ela está em qual passado? No futuro ou no passado do presente. Entendi. Então, qual é a solução? Está no presente. Então, agora, o que de fato ela pode fazer pela mãe? Nada. Só rezar. E pegar as lembranças boas, né? E aquilo que ela pôde fazer enquanto filha, não é? Exato. É só o presente. Pra gente pensar,
tá? Pra gente pensar, minha amiga, ó, tira essa culpa sua. Eu vou para um rápido intervalo e já volto com a Deise pra gente continuar nesse assunto e você participa lá no meu WhatsApp 99897.000. É tão profundo que a gente fica meio assim, não fica? Mas ainda vai lá. bem. Ainda bem, né? Vai lá que eu já volto, tá? Ô, gente, me conta, tantas pessoas participando aqui comigo, olha, no nosso WhatsApp, que conversa mais boa com essa psicóloga, com a Deise, muito bom de assistir, muita sabedoria. Ela explica direitinho, né? Conversa. Eu falo que eu falo fácil. A gente entende, a gente precisa disso. Até para entender que a gente não precisa se cobrar tanto, que a gente não precisa trazer esse peso e querer atingir uma perfeição. Deise, o Itoshi, que é produtor de café, está sempre assistindo a gente, ele trouxe a questão... Ele vai mandar café para mim também? Porque se mandar só para você, eu não vou responder. Tem que ter a promessa aí, ó. Aí, Itoshi, ó, ficou aí o pedido, viu? Deixa eu trazer o que ele contou. Em algumas culturas, ele fala do fracasso, né? Que o fracasso é aceitável, para outras nem tanto. Agora, essa questão de provar capacidade para os outros é complicar. Essa questão de querer agradar os outros o tempo todo. Isso tem a ver com a cobrança? Mônica, isso tem a ver com pertencimento. Desde pequeno, a gente molda as crianças o tempo todo para elas serem aquilo que a gente deseja que elas sejam. Né? Se tem aqui uma criança, ela sobe no sofá, dentro da espontaneidade dela, a gente vai dizer, não pode, tem que ficar sentada. É lógico que tem regras sociais, tem um monte de coisa. Mas quantas coisas nós deixamos de ser quem nós somos para sermos alguém que as outras pessoas gostariam que a gente fosse para que a gente se sinta amada. Eu chamo isso do ser eu e do não eu. Eu digo que a gente nasce um ser eu. E aí a gente vai sendo retraumatizado de dizendo, não seja assim, Mônica. Olha que linda essa menininha, gente, ela nem grita, ela senta tão bonitinha, aí ela faz assim. Aí a menininha que quer ser mais espontânea, ela fala assim, mamãe gosta que eu fique assim. Então, quem é aquela pessoa? Quem é o adulto? Eu brinco e digo, quem é o não eu que você está vivendo? Será que o que você vive é aquilo que é você mesmo? Porque o não eu é o outro é maior do que quem eu sou. Então, eu sou aquilo para pertencer. Então, quando ele está dizendo, sim, eu vivo para agradar o outro. Até mesmo posturas que são inadequadas, são lugares que são postos para a gente na vida. E eu faço aquilo para me encaixar, para eu ser aquilo que me cabe dentro daquela minha família. Então, um movimento é quem eu sou de verdade. Quem é a Mônica? O que a Mônica gosta? O que faz sentido para a Mônica? O que não faz sentido para a Mônica? E como é dizer para as pessoas que você ama que elas querem algo de você e de você dizer para elas, não posso. Isso não dá para mim nesse momento. Não, mas eu preciso da sua ajuda. Não, agora eu necessito descansar. Não é fácil. Não é não. Então, aí já vem a autocobrança, entende? Porque que a Maria da pergunta anterior estava. Nossa, eu não fiz tudo o que eu deveria ter feito. Na verdade, o que ela está querendo dizer é, será que eu poderia ter salvo a minha mãe? Como uma criancinha que quer salvar a mãe. Não poderia. O destino da sua mãe é da sua mãe. Por falar em mãe, a nossa amiga Isabel, ela falou que se cobra bastante e também cobra dos filhos. E aí ela trouxe uma questão muito importante, porque ela se sente esgotada. E quando a gente tem essa cobrança excessiva sobre nós, a gente pode adoecer. E isso que me chamou muito a atenção, porque esse esgotamento dela, né, Deise, é um sinal. É assim, ó, aproveitar, né, nós estamos no Setembro Amarelo, vou falar algumas coisas. Mas vamos falar do esgotamento. Pensa num carro, né? Eu não sou boa de carro, mas algumas coisas eu entendo. Então o carro tem ali o óleo e ele precisa ser trocado. Se ele não é trocado, o carro vai dar um problema dentro do motor e vai fundir aquele carro. Assim também somos nós. A gente começa e não dá espaço. Então, por exemplo, a dona de casa. Isso tem a ver com burnout, é o nome de uma doença chique, que é o esgotamento. Eu não paro, eu não tenho tempo para me retroalimentar. Eu estou sempre na faseção. Quando que eu esfrio o meu carro? Nunca.
Então, o que o carro vai ter que fazer? Ele vai ter que parar, ele vai ter que pifar para eu poder parar. Então, aí vem o esgotamento. Nossa, eu me cobro muito como mãe. Por qual motivo? Às vezes quer ser melhor do que a mãe dela. Ah, eu não quero fazer aquilo que minha mãe fez comigo. Você está julgando. Seja só a mãe que seus filhos precisam. Ah, porque minha mãe era ausente e eu quero ser presente. Aí tem uma presença tão grande que sufoca. É uma pressão, né? Isso, que é uns filhos tão perfeitos que não funciona. Então, de novo, é assim, para quê? Para que você está fazendo mais do que necessita? É diferente, Mônica, de assim, pegar o exemplo da mãe. Eu estou com um filho doente, internado no hospital, eu não tenho ninguém para dividir comigo. E essa função é minha. Nossa, que difícil. Não, meu filho está doente, está internado no hospital, tem o meu marido, tem minha tia que quer dividir, mas eu não deixo. Por qual motivo? Então, são lugares de entender se aquilo que você está fazendo é por necessidade ou por um lugar de reconhecimento. Sabe quando vira e fala assim, gente, mas a Mônica é maravilhosa. Ai, gente, mas você viu tanto que ela é esforçada? Nossa, que mãe é aquela? Faz aquilo, faz tudo pelos filhos, pelo marido. E aí depois o marido vai embora e fala assim, e ele ainda trocou ela por outra. Não reconheceu tudo que ela fazia. Aí a gente vai para um lugar de vítima, de mártir. Então tem um monte de jogo. Né? Não funciona. Tem uma outra amiga nossa aqui que ela falou que ela está achando o assunto interessante. Fico muito feliz, viu, querida? Eu me cobro muito por não ter sucesso na minha profissão. Essa é uma ótima fala, que a gente poderia pensar assim. Eu poderia fazer várias perguntas para ela. Vou chamar de Maria de novo. Primeiro, o que é ter sucesso? Né? O sucesso passa por reconhecimento, ganhar dinheiro, o outro ver. Então, primeiro ela precisa entender para ela o que é ter sucesso. Ah, eu não ganho quanto eu gostaria de ganhar. Ok. Se ela ganhasse, o que poderia acontecer na vida dela? Ah, seria tudo maravilhoso. Nem sempre. Ah, eu teria que dar dinheiro para todo mundo. Ou meu marido pararia de trabalhar, ele ficaria das minhas costas. Ou se eu trabalhar, o meu casamento não sustenta. Então, tem muitas coisas que são implicadas no não sucesso. Então, o que está por detrás daquilo? Não é só o sucesso ou não ter o sucesso, que a gente precisa descobrir o que é só a ponta do iceberg. Então, tem várias outras coisas. Mas eu quero falar uma coisa sobre sucesso, que eu acho que é importante todo mundo ouvir. Você, você, todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo a gente, todo mundo tem sucesso. É? Aí você fala, por quê? Porque o maior sucesso é estar vivo. Eu falo isso, eu fico emocionada, porque a gente não percebe quantos espermatozoides, quantos óvulos não conseguiram fecundar, quantas crianças não conseguiram crescer. Então, o maior sucesso, quem está ouvindo, você, eu, já tem. É estar vivo. É estar vivo. Todo o resto é secundário. Mais algo, mais uma reflexão para a gente pensar junto com Deise Carvalho, psicóloga que está aqui hoje falando dessa cobrança, desses caminhos e do que a gente tem que estar atento. E obrigada a você por assimilar, né? Por pensar também junto com a gente nessa tarde quente e seca do último dia do mês. Eu vou e volto com mais prosa para vocês no Você. De volta aqui para o estúdio, a gente está conversando sobre essa cobrança que a gente exerce sobre nós mesmos, né? E quem está ajudando a gente nessa prosa boa é a Deise Carvalho, que é psicóloga. Tanta gente aqui comentando. A Solange diz que tem essa mania de querer agradar sempre. Acho que é para ser aceita. Cuido de todos e aí na hora de cuidarem de mim, deixo para lá. Exato. Ou me deixam ou eu me deixo para lá. Essa é o nome que chama-se prestimosa. O que é uma prestimosa? Você já ouviu eu falar disso, né? A prestimosa é aquela pessoa que olha para o outro e coloca o outro sempre em primeiro lugar. Parece boazinha, só que chega uma hora que a prestimosa vai cobrar tudo que ela deu. E aí ela não tem o que ela gostaria. Aí ela vai para um espaço de depressão ou raivoso.
Porque ela também quer, todo mundo quer ser cuidado, Mônica. Todo mundo quer ser acariciado. Existe um negócio entre o dar e receber do ser humano que ele é importante. Nós somos mamíferos por isso, né? Nós precisamos do coletivo, do outro. Então não tem como eu só dar. A única relação, e aí é legal porque muita gente está falando de mãe, né, que você falou. Mãe dá, filho recebe. Ponto. Dona Ivone, maravilhosa, fez várias coisas por você. Não tem nada que você possa fazer por sua mãe para compensar tudo que ela fez. O máximo que você pode fazer é viver sua vida plenamente. Tenho certeza que ela está vendo a gente. Tá. E eu tenho certeza que ela fica feliz com todas as dinâmicas de saúde que eu sei que ela tem, olhando para você e falando assim, que bom, que coisa boa que eu fiz na vida. Ou aquilo que eu fiz, quantas pessoas elas estão ajudando. Isso é o que um filho bom faz. Ele não deixa de viver a vida dele aqui para viver a vida da mãe. Quando o filho deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer no mundo para viver a vida da mãe ou do pai, ele deixa de estar vivo. Porque ele passa a ser pai ou mãe do pai ou da mãe. E o lugar do filho é aquele que recebeu o dom da vida. Eu recebo, eu faço bom com isso, eu produzo, eu vou para... Entendeu? É esse o movimento. Tem uma amiga nossa, ela pediu para que eu não a identificasse, eu comentei com você aqui sobre a relação dela com a mãe e tudo mais. Ela tem, essa filha ajuda bastante com os médicos, com a questão de saúde, ela e a família sempre fazem o que é possível. Mas ela acha que às vezes a mãe chama muito a atenção, então ela se cobra por isso. Ela está com fibromialgia, está com pressão alta, ela está se sentindo muito incomodada com as atitudes da mãe e está se cobrando porque não se sente tão presente na vida da mãe, apesar de fazer o que ela faz. Vou dizer assim, nossa amiga, sua mãe está querendo uma mãe e essa dor é da sua mãe. E às vezes a gente tem que deixar a mãe da gente na dor dela. É difícil, Deise. Eu sei, por isso que a gente faz terapia, por isso que a gente vai para o psicólogo, para a gente entender que aquela dor, eu não sou responsável, porque é uma dor que é anterior a mim. É algo que minha mãe queria da mãe dela. E eu não tenho como mudar. Lembra do vazio que a gente falou lá no início? Esse é o vazio da mãe dela. E ela fica tentando preencher. E aí o que o corpo dela está falando? Se você não parar, eu te paro. É, porque ela está com esses problemas. Exato. Porque aí ela vai ter uma desculpa para parar de cuidar da mãe para cuidar dela. Ô, Deise, eu estou impressionada com as nossas amigas, como a Tamires lá do Roosevelt, eu adoro seu nome, Tamires. Ela falou, Mônica, eu sou mãe, muitas vezes me sinto cansada, tipo aquele cansaço que esquece tudo, sabe? E me cobro todo dia para ser uma mãe melhor, me sinto cansada, devo procurar ajuda? Sim, procurar uma ajuda para ser mãe suficientemente boa. O que é uma mãe suficientemente boa? Eu só sou suficiente, eu não sou perfeita. Eu tenho erro, eu tenho dificuldade, eu não dou conta de tudo, eu choro, eu estou triste, eu estou alegre. A mãe, a gente tem que tirar aquele lugar da santa que nos colocaram, Virgem Maria. Mãe é só uma mulher que pariu os filhos. Um ser humano que tem raiva, que tem dor, que tem medo, que tem tristeza, que tem angústias e tem alegrias. É um ser humano. E aí, que veio a nossa amiga, a Kelly, tá bom, sobre se cobrar mais, né? Terapia ajuda? Sim. Ajuda. Agora, por exemplo, quando não tem condição de pagar uma terapia, por enquanto, se Deus quiser, né, Kelly? Quais os métodos que ela pode usar na prática? O que ela pode fazer para diminuir essa cobrança? Primeiro que a prefeitura tem. Tem de graça, né? Tem de graça. Né? Então, primeiro que a prefeitura tem, então primeiro você busca. Tem grupos terapêuticos. Os grupos terapêuticos são lugares onde você vai ver pessoas parecidas com você. Você vai conversar. Muitas paróquias oferecem esse tipo de serviço. Então, existem muitos espaços, inclusive voluntários, para esse tipo de ajuda. Por quê? Porque tem um lugar de autoconhecimento. Só que o nosso autoconhecimento, Mônica, pensa no ponto cego. Tem uma parte aqui que eu não enxergo. Então precisa alguém me mostrar. E fazer sozinho é muito difícil. E aí é angustiante. E muitas vezes dá vontade de desistir pela angústia. Porque a pessoa da autocobrança também tem isso. Ela fala assim, eu tenho que resolver meus problemas.
Já escutei muito isso. Né? Ninguém, eu vou para psicólogo, não, porque os meus problemas são meus, né? E ninguém resolve. Opa, isso é arrogância, isso é prepotência, é se achar melhor do que todo mundo. Não, você tem um problema e tem pessoas que podem te ajudar. Adulto pede ajuda, criança arrogante não. E aí, muitas vezes, adoece, morre. Aproveitando o Setembro Amarelo, às vezes acontece o suicídio. E a pessoa, quando ela se mata, ela não se mata porque ela quer se matar. Ela só quer acabar com aquele lugar. Ela só quer encontrar a paz. Então, para que isso não aconteça, precisa procurar ajuda. Tantas amigas aqui conversando com a gente. Mirtz, eu vou fazer um tema sobre procrastinação, tá? Vou fazer um tema sobre isso. A Linda Alves, hoje não me cobro nada. Eu apenas agradeço a Deus se eu cheguei até aqui, aquilo que você falou, Isso, né? dá dádiva. Parece que eu vivo um luto daquela pessoa que eu era antes e não consigo ser mais. Mas é uma outra pessoa hoje, pode até ser melhor. Mas o que daquela outra sua versão do passado, pegando aqui na nossa brincadeira de passado, presente e futuro, o que essa outra pessoa tinha que você não tem? O que era? É uma coisa de você olhar de forma concreta. Ah, ela tinha mais força, mais vontade. Mas talvez naquele momento da vida, você precisava daquela força. Será que agora você precisa? Do mesmo jeito? Isso acontece muito, às vezes, com as pessoas quando aposentam. Ou nós, mulheres na menopausa, Sim. porque a gente tem uma cobrança de ai, minha pele não é mais a mesma, meu rosto não é mais o mesmo, minha ruga... Não, gente, mudou. Mudou, você não é mais aquela. Para de sofrer. Acabou. Aquela Daisy dos 16 anos, do biquininho, da praia, não existe mais e não vai existir. Vai só existir a Daisy dos 52. E daqui para frente espero dos 96. Eu também. É só isso. Então não dá para eu estar aqui. Eu tenho que aprender. E isso é autocobrança. Ah, e que a gente vê um absurdo de procedimentos estéticos. Por quê? Eu não quero que o tempo passe. Não, gente, o tempo passa, graças a Deus. Que a gente vai acumulando. Não estou né, dizendo essa não se experiência. cuide, não olhe para você. Não, mas passou. Agora é outra fase. É outra pessoa, é outra mulher. Aquela mulher não existe mais. Ela existe dentro de você, mas não mais daquela maneira. Ô, conversa boa. A gente ficava aqui a tarde inteira. Então, olha, Célia, muito obrigada pelo seu comentário. Mirtz, vou fazer um programa sobre procrastinação, tá? Me convidem. Pode deixar. Maria Badia, é difícil mesmo quando cobramos, né? Então, para de se cobrar, Maria Badia. E, ó, reveja essa entrevista com a Daisy lá no nosso canal do YouTube, compartilhe com a família, com os amigos, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Sempre bom te receber. E manda feedback, né, pra gente saber como é que foi, né? Manda lá, manda aqui no WhatsApp, nas nossas redes sociais. Vamos para Entre um Café e Outro? Exato.